Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, Luiz Fernando, gravando mais um vídeo para o projeto Cartão de Embarque. Como todos os outros vídeos e como eu sempre falo, né? Estamos aí fazendo uma gravação de vídeos que contenham e mostrando para vocês tudo que nós vamos ofertar aos jovens, né? Não estamos operando ainda por causa da pandemia, mas estaremos em breve com vocês presencialmente. E hoje eu trouxe uma parceiraça aqui, que é a Luciane Sartori. Seja bem-vinda, Luciana. Olá, minha gente, tudo bem? E aí, Luiz? Muito bem, Lu. A Lu, como todos já sabemos, né? Ela é professora de concurso público, para concursos públicos, sem gaguejar, então ela vai me puxar a orelha aqui. E também ela é mentora tanto para esses cursos também tem inúmeras outras coisas que a gente vai falar aí no decorrer do caminho. E se você assistiu o último vídeo, dá uma olhada aqui nesse card, ele fala sobre técnicas de aprendizagem, né, que o professor Roberto Vitti ensinou para a gente, e hoje a Luciana vai trazer, a Luciane, se não vai rolar outro puxão de orelha, vai trazer para a gente plano de estudo, né, Lu? Conta um pouquinho para a gente. Gente, é muito engraçado. Por que as pessoas mudam só uma letrinha de um nome, né? Luciene, Luciane, Luciana, Eliane, Elaine, é uma coisa. E confunde mesmo. Mas vamos lá. Luciane Sartori, sou professora de português há mais de 30 anos e para concurso público eu trabalho há 20. Também trabalho com pré-vestibular e Enem há quase 30. Foi ontem que eu comecei, Luiz. Tem experiência nenhuma. E nos últimos anos eu vim me especializando com a parte de cronograma de estudo, não é? de como a pessoa pode aprender mais em menos tempo, de como que a pessoa pode montar, não é, esse plano de estudo, então, e o que ela ganha quando ela forma, não é, quando ela estrutura esse cronograma. Então, a gente combinou de trazer isso para vocês hoje porque nós estamos voltando aqui o nosso conteúdo, que é o da ONG, porque eu também trabalho da ONG, também faço parte da ONG, né, do projeto Cartão de Embarque, e a minha participação é justamente essa, de verificar todos os benefícios que a gente pode trazer para os jovens em forma de treinamento, de informação, orientação, não é? Então é a coordenação disso tudo. Tem bastante informação para a gente trazer. E o cronograma de estudo, ele vem para completar, não é, todos os serviços que a gente tem dentro da ONG, que trazem, portanto, os benefícios para os jovens. E eu estou falando isso pelo seguinte, porque, em geral, não é, as pessoas não gostam muito de estudar. Em geral, eu não estou dizendo todos, porque, por exemplo, eu já adoro estudar. Não é? Então, a gente sabe que, e mesmo quando jovem, tá? Eu gostava de estudar. Então, a gente sabe que a maioria não gosta de estudar e acaba achando que está perdendo muito tempo. Outra coisa é quando a pessoa começa a estudar e ela sente um pouco de dificuldade, dela acaba desistindo. Então, quando a gente monta, né, uma programação de estudo, o que acaba acontecendo? Você tem um objetivo a ser alcançado e isso muda tudo. Não é assim, Luiz? Estabelecendo os objetivos e as etapas, né? Tudo fica mais fácil para alcançar. Exatamente. Porque assim na vida também, né? Na nossa vida também é assim. Se a gente não cria um objetivo de vida, se a gente não tem uma meta a ser perseguida, a ser alcançada, a gente acaba perdendo o estímulo. Né? Então, se você... Vamos lá, a gente não está fome com a vontade de comer, né? Não tem objetivo, não tem organização e não gosto de estudar. O que acaba acontecendo? Eu não estudo, não é? E aí, como é que a gente faz com o nosso sucesso? Porque eu sempre falo o seguinte, nós estamos vivendo uma época, né, Luiz, em que as pessoas, elas tendem a ter uma certa especialização, porque para aqueles que vieram estudando, né, a gente sabe disso, a gente estudou a vida inteira, eu, Luiz, então, para aqueles que vieram estudando, já está difícil, né, de a gente se desenvolver, trabalhar e alcançar sucesso profissional. Quando eu falo de sucesso profissional, estou falando de sucesso profissional. Eu nem estou falando aqui, não é, do sucesso financeiro, tá? Vamos deixar isso muito claro, porque, como eu estou falando, está difícil até para ter sucesso profissional, imagine o financeiro. Então, o financeiro vai ficar como consequência desse sucesso profissional. Assim a gente espera, não é, Luiz? Porque pelo menos essa é uma lógica, né? E aí o que acontece é o seguinte, se para as pessoas que vieram estudando, já vieram se formando,
a situação é complicada, porque nós estamos vendo, não é por causa do Brasil não, viu, que eu estou falando isso. Eu estou falando da situação mundial mesmo. A tecnologia, ela trouxe uma revolução muito grande no mundo, e se você não criar para você um objetivo, né, a ser alcançado, um objetivo maior a ser alcançado, e como lembrou Luiz, com as etapas a serem vividas para alcançar esse objetivo, vai ficar muito mais difícil, vai ficar bem complicado. Então, é por isso que a gente decidiu falar do cronograma de estudo. Por quê? Se você não gosta de estudar, se você não é organizado nem organizada, mas sabe, tem a consciência de que você precisa de sucesso no estudo, então a gente trouxe para você aqui uma possibilidade de resposta para os seus anseios, vamos dizer assim. Né? Ou pelo menos para você começar a pensar, olha, acho que se eu fizer isso vai dar certo. Não é assim, Luiz? É esse Exatamente. o nosso propósito, né? Esse nosso O propósito. quanto antes começar na vida, melhor. Imagina chegar com 40 anos, ainda não sabe falar inglês, não sabe, não tem outro idioma, ou precisa aprender alguma coisa. Você vai ter que carregar tudo aquilo primeiro, né? Fazer a sua base, para depois da base começar a construir o conhecimento em cima dela. Então, quanto antes começar a fazer essa base, construção dessa base, melhor. Por isso que na formatação dos cursos da ONG, a gente tem o treinamento, não é? É um treinamento que se chama Projeto de Vida, que é justamente para que a gente possa, em primeiríssimo lugar, saber o que a gente quer da vida, não é? E qual a importância de fazer isso o quanto antes, como disse o Luiz. Né? Então, o quanto antes eu posso começar, o que eu posso começar, aonde eu estou, não é? Aliás, onde eu estou e aonde eu quero chegar, certo? Então, quando você tem esse discernimento, você entende, isso é automático, você entende que você precisa estudar. Então, é assim, minha gente. Como disse o Luiz também, não é? O Roberto gravou aí as técnicas de estudo. Então, se você está assistindo a este vídeo, seria muito interessante também que você assistisse ao do Roberto, né? Porque ele complementa o que eu vou falar aqui. Acontece o seguinte, por essa questão, eu diria até que cultural, né, de a gente não gostar de estudar, não ter paciência, e também é um gosto moderno, eu diria, o não gostar de estudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive a era tecnológica, e como eu disse para você, não é? A tecnologia, ela revolucionou o mundo, então o mundo inteiro está com dificuldades para colocar as pessoas, cada uma no seu lugar, e fazer com que elas permaneçam ali. Isso não acontece, certo, Luiz? As pessoas podem alcançar um certo sucesso profissional, mas elas não podem mais parar de estudar. Até isso faz parte de um conceito novo de estudo. É verdade, isso é um conceito novo. O conceito novo é o lifelong learning, ou seja, você tem que passar a sua vida daqui para frente estudando, se atualizando, porque o mundo não para de mudar. E essa mudança, estou contando para você, ela vem da tecnologia. A gente antes, para obter uma informação, a gente precisava de ir a uma biblioteca, porque nem livro suficiente em casa a gente tinha. Quem tinha um pouco mais de dinheiro comprava enciclopédia. Lembra da enciclopédia, Luiz? Lembro. Você ainda tem esse, você ainda passou por esse tempo, né? Passei. Eu não tive a Então, Barça, mas eu tive uma de capa amarela que eu não lembro o nome. Eram 8 volumes, eu Êxitos. acho. Não vou lembrar o nome. Aqui em casa a gente tinha Êxitos. Era uma enciclopédia abaixo da Barça também. Eu também não Para quem tive não Barça, sabe o não. que é enciclopédia, para quem não consegue falar enciclopédia ou em si qualquer coisa, é o Google de antigamente. É a mesma É coisa. isso, eu ia falar exatamente isso. Aí a gente saiu da era da enciclopédia e a gente foi para a era do Google. Isso foi muito rápido e não para de mudar, não para de mudar. Agora a gente está no momento em que o Google ainda não é superado, mas o Google hoje tem os seus aliados, que são os aplicativos que tornam a vida das pessoas, né, que são as startups tecnológicas, que elas vieram para revolucionar. Então, veja, você tem que pensar sobre isso e onde você se encaixa nesse meio. Na verdade, assim, onde você se encaixa, em especial onde você quer se encaixar, né? Porque a partir do momento que você definir onde você quer se encaixar, você vai ver, como eu disse, a partir do momento que você cria um projeto de estudo, automaticamente você vai querer estudar, porque você vai ver a importância de estudar. Então, o que acontece é o seguinte, a nossa tendência é não gostar de estudar, portanto, a gente não se organiza. Então, a gente não deixa um espaço interessante para isso, não deixa um espaço tranquilo, eu quero dizer, não deixa um espaço limpo
e voltado para o estudo. Faça isso. Aí você fala assim, professora Luciane, a minha casa é um ovo. Acontece, não é? Não tem onde eu fazer esse cantinho. Tem? Você pode fazer em cima da sua cama. Aí você fala assim, mas à noite eu durmo. Pois é. Aí você arruma umas caixas, não é? Vai colocar lá direitinho os seus livros, os seus cadernos, suas anotações, aquilo de que você precisa, e mais o Google, né? E aí você pode colocar debaixo da sua cama. E dali você tira e estuda em cima da cama, não tem problema, desde que você tenha determinado que aquele canto é o seu canto de estudo. Porque isso faz diferença. Quando a gente cria uma certa disciplina, a gente já está criando um plano, tá? Então, falando em plano de estudo, quando você cria uma disciplina, a começar pela seleção do lugar onde você vai estudar, né, essa disciplina já faz o seu cérebro ter uma virada de chave, porque você já sabe que ali vai ser o seu lugar. Outra coisa, achou o lugar, você também tem que saber em que momento você vai estar. Você tem que definir para você, não é? Quantas vezes por semana você estuda e em que horário você estuda. Eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais dias você estudar, melhor o seu desempenho e menos você tem que estudar. Aí você fala assim, professor, como assim? Isso é loucura, se eu tenho que estudar todo dia, vai ser mais tempo. Não, porque quando a gente estuda todo dia, a gente pode pôr um limite de tempo, não é? Então, você pode, por exemplo, estudar meia hora por dia. Você pode começar assim. Se você é aquela pessoa que odeia estudar, você pode começar com meia hora por dia. Por quê? Porque com o tempo você se acostuma e aí você sozinho, sozinha vai ampliar esse período. Aí você não vai ficar só meia hora, você vai ficar uma hora. A gente dificilmente sobe de meia hora para uma hora. De meia hora para 40 minutos, 45, e assim como você tiver disposição. Isso pode ficar à sua disposição mesmo. Você define. Ah, hoje eu quero estudar mais, você fica. Ah, isso aqui está interessante, você fica. Porque o treino é a mesma... Gente, estudar ou fazer qualquer outra atividade na sua vida é como fazer uma atividade esportiva. Né? Uma atividade física, né? Vou nem falar esportiva, uma atividade física. Quem daqui gosta de andar todos os dias, no mínimo uma hora por dia? A maioria vai falar que não. Eu faço isso. Eu faço. Eu ando por dia, no mínimo, uma hora. Né? Eu faço caminhadas intermitentes, mas eu não comecei assim. Eu comecei fazendo 40 minutos de caminhada por dia. Isso faz o seu cérebro, isso é fisiológico. Né? É físico. Eu não estou inventando e não estou criando um método revolucionário, não, porque a neurociência está aí para ajudar a gente a fazer os planos agora de uma forma mais interessante para a gente poder começar e continuar. Então é assim, você odeia estudar, não quer ter tempo para isso, começa a fazer o seu planejamento. Então a gente já falou, começa pelo lugar e pelo tempo. E o tempo é o mínimo que você aguenta até você aumentar. Se você percebeu que você ficou naquele mínimo, por exemplo, de meia hora por dia, não é? E está com preguiça de aumentar, força. Torna a repetir, é como exercício físico. Você começa meia hora, vai para 40 minutos. Eu comecei com 40 minutos. Na semana seguinte, eu fui para 50 minutos. E na outra semana, eu fui para uma hora. E aí, eu intensifiquei os meus exercícios. E aí, eu fui para 1h15. Aí, eu fui para 1h30. Hoje, eu chego a fazer 2 horas de exercício, não é? Num dia só. Então, é entre 1 e 2 horas. E aí, eu fiz assim, por quê? Porque depende da minha disponibilidade, porque não é sempre que eu tenho 2 horas do tempo do meu dia para fazer exercício. Mas quando eu tenho, eu faço. Especialmente no domingo, né? Porque domingo é um dia que eu tiro normalmente para mim, ainda que algumas atividades a gente venha fazer. Então, domingo eu tiro para mim. E isso você pode fazer também. Isso dá de segunda a sábado e domingo você descansa. Isso é muito legal, porque outra dica, começar de pouquinho e aumentar é uma dica. A segunda dica é você ter o dia do descanso. Isso é imprescindível, porque é um presente também para o seu emocional, para o seu cérebro. Quando você dá esse presente, não vejo a hora de chegar domingo, não tem importância que você tenha essa ansiedade. O importante é que você saiba que você vai ser premiado ou premiada, porque você estudou de segunda a sábado e você tem o direito de relaxar no domingo. Então, o domingo vai ser um dia bastante esperado no começo, mas depois vai ser vida linda, porque aí você vai ter acostumado com a premiação. E não é legal assim, Luiz, toda vez que a gente cria um plano para alguma coisa, a gente tem uma premiação?
Sim, sim, isso aí se a premiação for boa ainda, né? Você não vai colocar lá, você vai fazer um negocinho muito simples, né? Tem que fazer um negócio legal para você realmente se sentir feliz com isso. Mas se você me permite, Lu, fazer um comentário em cima do Claro, tempo, claro. eu também não tenho muita característica de sentar e ficar estudando coisas que não me agradam muito, né? Eu prefiro estudar tudo aquilo que me agrada, naturalmente. Sim, Quando me agrada, eu fico horas estudando. As coisas que não me agradam, né? Você cansa rápido. Isso é muito sim. fácil com livros. Você está lendo um livro bacana, você quer terminar ele rápido. Você está lendo um livro chato, meu, é um puta esforço para continuar a É. leitura. Isso se você não parar na metade. O que eu faço, né? Então, a Lu deu o exemplo dela de exercícios físicos. Eu, quando preciso estudar ou preciso ler um livro, que está sendo bom ou não, eu uso a técnica Pomodoro, né? Então eu começava, Sim. setava lá no meu celular, no aplicativo do Pomodoro, 45 minutos. Eu comecei a notar que mesmo que eu gostasse muito do livro, em 45 minutos sem parar, eu começava a ficar com a mente cansada. E eu reduzi o tempo para 30 minutos, 5 minutos de pausa, né, para tomar uma água, para levantar, dar uma volta dentro da casa mesmo, só para se movimentar, e depois mais 30 minutos, né? Isso Essa é deu a um próxima resultado etapa do muito meu intenso. plano. É o Essa é a quê? próxima etapa do plano que eu vou passar para todo mundo. Então Ai, vocês Luiz, já apaguem perdi. aí o que eu falei, Não, tá? não apaga não. Deixa aí anotado, Ela deixa aí fala. anotado. Tá anotado, que é o próximo passo, porque é bem isso. Primeiro é lugar, depois é o tempo. Não tenha dúvida. Só que eu estou falando da premiação em primeiro lugar para a gente saber como é que você faz esse planejamento. Então, todos esses movimentos que eu falei até aqui, né? Cada etapa que eu dei, chamando de dica para você, no final das contas, tem a ver com o conjunto do cronograma, porque o plano, ele compõe isso, o lugar, o tempo, em quais dias, em qual hora, certo? Então, isso a gente já falou, repare que a gente já falou. Porque a hora do dia é você que vai definir. Eu não sei em que hora do dia você tem disponibilidade. Eu, por exemplo, né, quando quero me concentrar em alguma coisa, para mim, eu faço à noite, porque durante o dia eu trabalho bastante. Então, eu quero assistir a um curso que eu comprei, eu quero ler um livro, não é voltado para a minha área profissional ou para o meu prazer, eu separo o período da noite, porque à noite eu tenho mais tranquilidade. Então, durante o dia eu trabalho, depois eu faço o meu exercício físico e aí eu vou para a minha aprendizagem, para o meu progresso. Então, eu estudo. Né? As pessoas acham que a gente só estuda depois de até uma certa época, depois a gente não estuda mais. E isso não é verdade, né, Luiz? A gente tem de passar a vida estudando. Lembra que eu falei que é um novo conceito? Então, se Sim. você acha que está com preguiça de estudar agora, lembra que daqui para frente ganha espaço quem se atualiza tempo integral. Então, aprender a estudar enquanto se é jovem é o pulo do gato hoje, porque você aprendeu a estudar, que é assim mesmo que o Roberto falou, certo? No vídeo anterior. Não é só estudar, é aprender a estudar, porque a gente Exatamente. não sabe estudar. A gente acha que a gente fica lendo aquilo 1000 vezes até decorar tudo, e depois que você usou aquele decoré, você esquece. Isso quando já não falhar no momento em que você precisar, e aí você não aprendeu. Você só decorou alguma coisa que teve uma certa duração e depois você não se lembra mais. Então, isso é muito diferente. E aí é o seguinte, vamos lá. Falando agora do tempo. Então, vamos lá, recapitulando, porque senão fica muita informação. Você sabe o lugar, sabe em que dias da semana você vai estudar. Eu vou partir do princípio que você vai seguir aqui a gente de segunda a sábado e você vai começar com meia hora. Nessa meia hora, você vai começar com meia hora por dia, tá? Você fala, não é pouquinho? É o que eu disse, se a gente começa de montão, é como fazer o exercício físico. Ah, eu tenho 20 anos, tenho 15 anos e nunca fiz um exercício na minha vida, faz de conta. Então, se você começar correndo uma maratona, né, fazer uma São Silvestre no primeiro dia, você vai cair duro e nunca mais você volta para aquele exercício. Exercício físico, eu jamais, percebe? Então, a gente tem que começar de pouquinho. Então, começa por meia hora. Porque começando por meia hora, que você pega essa meia hora e fragmenta, não é? Numa quantidade de matérias. Então, vamos supor, faz de conta, que você tem 8 matérias para estudar. Porque aí você vai encaixar a quantidade de matérias que você tiver, a sua realidade. Eu estou partindo de um faz de conta e você adapta para a sua realidade, tá? Então, faz de conta que você tem aí 8 matérias. 8 matérias em 4 dias. Sim, 4 dias. 8 matérias em 4 dias. Dá para você estudar 2 matérias por dia. Não é assim? Se você tiver 12, aí você vai
fazer a mesma coisa, você vai pegar os 12, vai dividir por 4, serão 3 matérias por dia, entendeu? Por isso que você pode adaptar o que eu estou dizendo para a sua realidade. Então, vamos lá. Eu tenho 8 matérias, eu vou estudar, então, 2 matérias por dia. Na segunda-feira eu estudo, por exemplo, português e matemática. Na terça, história e geografia. Na quarta, física e matemática. Na quinta, já me perdi nas matérias, mas vamos lá. Pega Sei mais lá, duas aí, aleatório. não lembro quais eu falei, mas aí mais as outras 2. Então, eu distribuí de segunda a quarta as matérias que eu tenho para estudar, ok? Muito bem. Então, a quarta não, até quinta-feira, de segunda a quinta. Por que eu coloquei só segunda a quinta, se a gente disse que esse plano, ele toma como base de segunda a sábado de estudo? Porque é assim. De segunda a quinta, que são 4 dias em que você distribui as matérias, você vai pegar. Partindo do meu exemplo, tá? Do meu modelo, você tem 2 matérias por dia, 15 minutos cada uma. Estude uma teoria por 10 minutos. Mas é muito pouquinho, exatamente pelo pouquinho. 10 minutos você está vendo a teoria. 5 minutos você põe uma questão referente àquela teoria que você escolheu. Pega uma questão no Google, né? Porque hoje você tem esse cara para te ajudar, ou um exercício que a professora ou o professor passou para você em aula e resolve. Mas tem que ser um exercício em cima daquilo que você acabou de estudar. E vai ficar só nisso? Vai. Aí você vai dar 5 minutos para você de descanso. Depois de 15 minutos, você tem que dar aqui 5 minutos. Pode fazer isso, que você vai ver que vai dar muito resultado. 15 minutos de estudo, 5 minutos de descanso, controla no seu celular, no despertador, onde você estiver. Aí mais 15 minutos para outra matéria e vai fazer a mesma coisa. Teoria e exercício. Certo? Bom. Quando for sexta-feira, você vai fazer a revisão de todas as matérias. Revisão. Como que você revisa? Você vai fazer um resumo do que você leu. Você vai pegar aquilo que você leu na segunda-feira de português, né? Que era português e matemática, que eu lembro. Era português e matemática. E aí você faz um resumo daquilo que você viu, certo? Faz um mapa mental, aquilo que você souber fazer, mas recapitula aquele conteúdo visto na segunda, na terça, na quarta e na quinta, certo? Em meia hora você tem que revisar tudo aquilo. A dica é, de segunda a quinta, quando você estiver vendo a teoria, já circula palavras-chave. Isso é muito legal, porque você memoriza pelas palavras-chave e a gente memoriza, viu? A gente tem muita facilidade para memorizar palavras-chave. Então, eu tenho palavras-chave de português, por exemplo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Em 10 minutos dá para fazer isso. E aí eu vejo lá, objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição, complemento nominal tem preposição. Os objetos são complementos de verbo, complemento nominal completa nome. Palavra-chave. Se eu souber só isso, eu já estou com o conceito na minha cabeça. Entende? Então, preocupe-se em fazer isso e revisa isso tudo na sexta-feira. De todos os conteúdos, sim. Por que eu falei que é uma dica procurar palavra-chave quando você está estudando? Porque quando você trabalha com palavra-chave, no momento em que você estuda, você recapitula todas as matérias, né, todas elas, as 8 matérias, gastando em média, no máximo, não vou nem falar média, no máximo 5 minutos para cada uma. É coisa linda. Vai dar no máximo 40 minutos. Como é revisão, é muito rápido, você não precisa de descanso, não é? E você faz isso no máximo em 40, 45 minutos. Certo? É isso. Professora Luciane, no sábado o que a gente faz? No sábado você resolve mais um exercício de cada um desses conteúdos. Esse é o propósito, né? Se você tiver possibilidade de fazer simulado, de repente na sua escola existe simulado, a professora deu uma prova, você quer revisar, faça isso. Mas faça a revisão teórica por meio das palavras-chave do resumo na sexta-feira e no sábado você tem que resolver questão, resolver exercício. Exercício prático, questão teste, exercício de fixação, o que você tiver disponível. Inclusive, se você não tiver isso no seu material, seu professor não deu uma questão referente àquilo que você estudou, pode pegar no Google. Tem, gente. No Google está cheio de lista de exercício. É só você pegar lá e se divertir. Quando você criou isso, você criou um plano completo com um cronograma. O cronograma, ele se refere ao tempo que você está usando para poder dividir esse tempo
não é? Entre as matérias que você tem a serem estudadas, certo? E o cronograma, ele mede justamente isso, quantas matérias por dia, em que hora, certo? E o que eu faço em cada dia, percebeu? Então, o plano é bem maior. O cronograma é o tempo. Cronos é de tempo, gente. A palavra cronos vem de tempo. Por isso, cronologia e cronograma. É um programa voltado para a sua atenção para o tempo. Então, veja que isso é um plano extremamente seguro. Tá bom, e depois a gente aumenta para quanto tempo? Você tem que aumentar até a sua disponibilidade permitir. Se você tiver bastante disponibilidade, 1 hora de conteúdo teórico por dia de uma determinada matéria, mais meia hora de exercício. Então, se você tiver 3 horas disponíveis, você vai alcançar um limite interessante de 1 hora para cada matéria, com mais meia hora só de exercício. Né? E aí você pode fazer só exercício de fixação, para deixar as questões de teste, por exemplo, lá para o sábado, para você pôr numa prática diferente aquilo que você viu num exercício de fixação durante a semana. Gente, esse cronograma dentro desse plano que eu falei para você, o plano é você saber, então, em que lugar você vai estudar, a que horas você vai estudar, não é? Separar o tempo que você tem diário, é saber quais as matérias que você vai estudar em cada dia, certo? É isso. E lembrando que o domingo tem que ser o dia do descanso. Quando a gente faz exercício físico, né, o professor de educação física ou o seu treinador, o professor da academia, ele vai falar para você, o músculo precisa de descanso. Porque quando você faz exercício, você está machucando o músculo. E aí ele precisa daquele tempo do descanso para ele se recompor. O cérebro funciona exatamente como o músculo do braço, da perna. Você vai fazendo com que ele funcione. Ele cansa, por isso que o Luiz Fernando falou do cansaço. E aí, quando chega o domingo, você descansa, dá tempo de ele se recuperar. Outra coisa, o Luiz falou da técnica Pomodoro. Eu uso muito técnica Pomodoro com quem vai estudar para concurso público. E veja que com você, seja qual o seu objetivo de estudo, se é do ensino médio, se é para uma prova de Enem e se é para um concurso público, você pode usar tudo isso que eu estou falando, porque tudo isso é igual, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, mas todos nós temos as mesmas funções cerebrais. Então, do jeito que funciona o meu cérebro, funciona o seu, funciona o dele, funciona de todos. Então, ele precisa de um tempo certo, ele precisa se acostumar com aquele tempo, ele vai pedir mais, né? O cérebro precisa do descanso, tudo igual, gente, tudo igual. E aí você começa com meia hora diária, meia hora, 35 minutos, contando aqueles 5 minutos de descanso, mais meia hora de estudo. Aí você muda para 45 minutos, muda para 1 hora. Aí você vai perguntar assim para mim, que eu já sei que todo mundo pergunta. Mas, Lu, eu acrescento uma matéria? Não precisa. Se você fizer o cronograma inicial, colocando todas as matérias, você já vai ter o alcance de visão do que você vai precisar estudar a mais. Outra coisa, sabe aquilo que o Luiz falou? De que quando a gente gosta mais de um livro que de outro, a nossa tendência é ler aquele livro que a gente gostou e deixar o outro de lado e nunca mais voltar para ele, inclusive? Pois é. Quando você faz a sua programação, o seu cronograma dentro do plano de estudos, você tem de colocar um tempo para cada matéria. Isso é obrigatório. Por quê? Para você não deixar nenhuma de lado, porque todas são importantes se você estudar. Gostando ou não, você vai ter um espaço para cada uma delas. Quando a gente não faz o plano, o que acontece? A gente deixa realmente matéria sem estudar. Eu adoro biologia, por exemplo. Eu vou ficar lá na biologia 2, 3 horas, não vou me cansar. Normal. Só que se eu fizer o cronograma, que é pegar as matérias e colocar dentro daquele tempo, dentro daquele dia da semana, você entendeu o que aconteceu? Quando você fez isso, você já sabe que você vai ter um tempo limite para aquela que você gosta e você também vai saber que você está obrigado ou obrigada a um determinado tempo para aquela matéria da qual você não gosta, mas que é obrigatório estudar, certo? Então, você não vai mais deixar de lado. A técnica Pomodoro, a que o Luiz Fernando falou, ela se referiu, né? É justamente essa de você dar meia hora para cada conteúdo e descansar 5 minutos. Né? E dentro da técnica Pomodoro, a gente chama Pomodoro porque tem a ver com tomate, tá? Porque foi o italiano que criou isso.
Então, ele divide o tomate em 4 partes e ele entende, então, que se você pegar cada parte do tomate, dimensionados em meia hora cada parte, você vai ter 2 horas de estudo por dia. Então, essa é a proposta dele, né? Então, meia hora de estudo, 5 de descanso. Meia hora de estudo, 5 de descanso. Aliás, 25 minutos, na técnica Pomodoro é 25 minutos, 5 de descanso. 25, 5 de descanso, 25, 5, 25, 5. Entendeu? E eu estou propondo para você 10 de teoria, 5 de exercício e 5 de descanso. Anotou? Porque vai funcionar como um relógio. Sexta-feira você revisa e no sábado você só põe em prática aquela teoria que você viu. Certo? Aí você fala assim para mim, Lu, se eu errar muita questão de um determinado assunto, é sinal de que você tem que reestudar aquilo na semana seguinte. É isso, tá? É E isso. lembrando também, né, Lu, programação. que quando a gente aciona a técnica Pomodoro, que a gente põe o start lá no aplicativo, significa que é para colocar o telefone de lado, largar o WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Você sabe o que eu faço quando eu estou estudando? Eu tiro todos os todas as outros. notificações. Tiro as notificações. Porque ela não pode, essa notificação não pode te atrapalhar. Porque se você vai olhar uma notificação, você fala, nossa, alguém escreveu alguma coisa no Instagram. Ah, mas alguém mandou mensagem no WhatsApp. No WhatsApp tem 22 conversas esperando. Você vai ler as conversas, vai perder o foco. Então, a ideia desse período que você tiver no Pomodoro é nada te atrapalhe, né? Continue focada no que está fazendo. É isso aí. O plano é esse, gente. E qualquer coisa já sabem, né? É só se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e qualquer dúvida, manda perguntinha aí que a gente vai receber e vai responder para você. É isso aí. Lu, como que a gente te acha na rede social? Põe Luciane Sartori no Google que você vai me achar em tudo que é lugar. Fica tranquilo. Me achar é o que é mais fácil no mundo. É o mais fácil No do mundo. Instagram, em especial, se você quiser me seguir para ver dicas de português, para poder entrar em contato comigo, é @lu_sartori. Porque é o Instagram que a gente usa mais hoje, as notificações essas eu tenho que deixar, né? Essas notificações eu deixo, eu só viro o celular quando é assim, para não ficar olhando e não causar ansiedade. Mas o Instagram eu tô 24 horas por dia com ele acionado. Certo? Certo. É isso aí, pessoal. Lu, muito obrigado pela sua presença, seu ensinamento. Estaremos É um juntos ainda prazer por sempre. muito tempo. Pessoal, façam o que a Lu falou agora, usem a técnica Pomodoro, aproveite e coloque lá uma técnica Pomodoro de 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Nesse 1 minuto você vai entrar no YouTube, vai clicar lá a fazer a assinatura do canal e depois clicar no sininho, tá? Depois você pode descansar, porque aí você vai receber as nossas atualizações. Acompanhe. Sensacional. O próximo vídeo vai falar sobre finanças. Ó, você que tem interesse em tentar colocar Ai, quero suas contas assistir, em preciso dia, assistir. na próxima quinta-feira estaremos novamente juntos aqui. Pessoal, é isso. E até a próxima. Tchau! Então aí, beijo.